Oi, turma do sétimo B, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem em casa, né? Na sua família, com seus pais, bem seguros, não estejam saindo de casa, né? É uma pena a gente não estar na escola. Eu fico triste também, porque eu também não posso sair, mas ao mesmo tempo eu fico feliz porque a gente está aprendendo novas formas de estudar. Eu tô aqui falando com vocês de um novo jeito, que eu não era acostumada também, né? Então, vamos ver se a gente consegue aprender e crescer com isso também, com essas dificuldades. Então, hoje eu vim conversar com vocês a respeito das atividades que eu enviei para vocês fazerem nas 2 primeiras semanas. Então, todas essas atividades eram para ter sido feitas até sexta-feira, certo? Que eu mandei do dia 23, que é quando a gente começou, até o dia 3, certinho todas as nossas aulas. Eu espero que vocês tenham feito todas, tá? E aí eu tô mandando esse vídeo hoje para falar um pouquinho sobre o conteúdo, né, que contém nessas unidades e corrigir um pouco das atividades com vocês. O que der pra gente falar aqui, eu vou falar e tirar dúvida. O que não der, eu vou estar mandando em arquivo para vocês, documentos com as respostas para vocês corrigirem no livro. Tudo bem? Tá? Então, eu gostaria de falar com vocês primeiro, né? A primeira atividade começou na página 39, que fala de tirinha, um jeito rápido de contar histórias. Vocês se lembram bem que a gente trabalhou com tirinhas o ano passado, no 6º ano. Então, aqui, ele fala sobre esse assunto, que a forma que é contada as histórias através de tirinha, que são histórias curtas, né? E principalmente ele fala sobre o enredo. É isso que eu quero que vocês prestem atenção agora. Porque aqui, nas atividades, a gente fala sobre os balões, a forma que é contada a história, as histórias curtas e formas da gente entender. Eu quero que vocês percebam que a tirinha, mesmo ela sendo curtinha, ela é uma história contada. E toda história tem um enredo. O que seria esse enredo? O enredo é uma sequência de fatos, de coisas que estão acontecendo durante a história, né? Então, aqui na página onde vocês têm uma atividade que fala sobre isso, na página 45, ele mostra uma tirinha, né? Aqui na 43, acompanhem comigo. Nessa tirinha, ele tem as atividades na sequência que fala no exercício 17, explicando sobre o enredo. É isso que eu quero falar agora com vocês. Toda história ela tem um enredo, toda história ela tem uma sequência, tá? E o enredo, ele tem a seguinte sequência. É o início da história, que é a situação inicial, que normalmente é a apresentação, que é o que vai acontecer naquela história, né? Logo depois ele vem uma complicação, um conflito, algo que saia da rotina da história. Depois existe o clímax. O que é o clímax? O clímax é o ponto máximo do conflito. É algo que aconteceu na história que é a parte mais importante daquela história, né? Aquele ponto máximo daquele conflito. Não é o desfecho final, é o ponto máximo de conflito, tá? Depois a gente tem o desfecho. O que é o desfecho? É quando se soluciona aquele problema, ou quando ele volta à rotina normal da história, ou quando tem histórias também que não terminam e acaba com um desfecho que a gente sabe que a gente às vezes não entende o final, às vezes ele não termina totalmente aquela história, continua, fica uma dúvida na nossa cabeça, mas o término da história a gente chama de desfecho, é aquilo que aconteceu no final, tá? Então, nessas atividades aqui, a gente pode responder da seguinte forma. Ele pergunta nesse quadrinho da 43, o que seria aqui no primeiro, na letra A, ele pergunta assim, ó. No primeiro quadrinho, Mônica persegue Cebolinha. Com relação às partes que compõem o enredo, o que é possível inferir desse fato? Explique. Nesse caso aqui, é a situação inicial, né? E já é o início de um conflito. Porque se ela tá correndo atrás do Cebolinha, a gente já sabe, né, por saber dessa história, que o Cebolinha deve ter chamado ela de dentuça, ele deve ter dado um nó na orelha do coelhinho, né? Na apresentação inicial a gente já imagina, porque a gente já conhece a história da Mônica e Cebolinha. E aí já é, além de ser o início da história, já é um conflito inicial.
a Mônica correndo atrás, certo? Qual que seria o clímax, então, dessa história? O momento que ela acerta ele acerta a cabeça dele aqui no meio, pof, aqui é o clímax, tá? É o conflito principal, quando ela acertou. E aqui é o desfecho da história no último quadrinho, né? É onde termina a historinha, tá? É só pra gente entender, na sequência dessa história, que uma tirinha também, ela tem todas as partes de uma história, como qualquer outra, ok? Então, na sequência de perguntas aqui do 17, é isso que eu gostaria de falar pra vocês, tá? Então, resumindo, gente, vamos lá. Início é a apresentação. A complicação é o conflito. Então, nesse caso aí, nós temos o início, no caso dessa tirinha, o início e a complicação juntos no primeiro quadrinho. Porque a gente já sabe que ali está iniciando a história já com uma complicação, que é a Mônica correndo atrás do Cebolinha, certo? Tá? E aí, nós temos o clímax e o desfecho. O que seria o clímax? É o ponto máximo de tensão. É o ponto máximo de tensão de qualquer texto. No caso dessa tirinha, o ponto máximo de tensão é o quê? O momento que ela acerta a coelhada na cabeça do Cebolinha, certo? E o desfecho é a conclusão. É quando termina a história, o que acontece no final, ok? Certo? Então, falando sobre isso, aqui vocês têm várias atividades falando sobre esse assunto, eu quero que vocês façam. Depois eu vou estar mandando em arquivo para vocês todas as correções, para mim estar falando agora tudo no vídeo, tá? Aqui nesse meio todo ele fala também sobre a linguagem verbal e não verbal. É um assunto que a gente já vem falando desde o 6º ano. Falamos no início do ano sobre isso, inclusive caiu na nossa prova mensal, né? A linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. Isso aqui nós já trabalhamos bastante. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Pelo WhatsApp, mandar um vídeo e até pela coordenação. Vocês podem tirar dúvida. Esse assunto da parte da linguagem a gente já havia falado bastante, tá? Se alguém tá em dúvida ainda, pode perguntar ou mandar pergunta para mim,